Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Neste momento de direção espiritual, vamos invocar também o nosso anjo da guarda para que nos ajude a compreender o que Deus quer de nós e nos ajude também com inspirações para executar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, vamos continuar então com a nossa direção espiritual. Conforme eu combinei com o Edson, nós vamos seguir uma sequência muito ordenada ao longo deste ano. E para esse ano nós decidimos meditar as virtudes cristãs. E, em primeiro lugar, a importância delas para a vida de um cristão. E depois, cada uma, vamos dar o verdadeiro tratado das virtudes, segundo a lógica de um grande santo da igreja, que é Santo Tomás de Aquino. Então, nesta direção de hoje, nós vamos meditar propriamente as virtudes morais cristãs como princípio da vida cristã. E vamos ver a importância, o que é uma virtude, quais as dimensões do nosso ser que são importantes para que as coloquemos em práticas. E depois vamos vendo virtude por virtude ao longo do ano dos nossos encontros. Nós vamos começar com as virtudes da prudência, depois vamos meditar a virtude da justiça, e nas suas diversas circunstâncias. Depois nós vamos meditar propriamente a fortaleza, a temperança, depois a castidade e assim por diante. Então, hoje propriamente, queria meditar com vocês os seguintes temas. Aí você tem as virtudes morais como princípio de vida cristã, né? O que é uma virtude moral e as virtudes morais cristãs, onde entra aí o papel da nossa fé e da nossa razão e quais dimensões do nosso ser que entram em jogo, e as virtudes como princípio de vida moral cristã. Então, a fonte desse nosso estudo, desse nosso recolhimento, dessa nossa oração, será um manual de teologia moral muito bem escrito, chamado Escolhidos em Cristo para Ser Santos, volume 3. O autor é Ángel Rodrigues Lunho, né? Mostro aqui só para vocês verem como que é a carinha do livro, né? Na verdade é um manual de teologia moral que tem disponível à venda também pela editora Quadrante. A linguagem dele é bem teológica, evidentemente nesses nossos encontros familiares vou tentar sempre simplificar para vocês. Bom, nós começaremos então meditando, vou seguindo aqui o livro e comentando com vocês a importância que tem as virtudes na nossa vida cristã. A importância que elas têm para que possamos de fato conhecer a vontade de Deus em nossa vida e executar essa vontade de Deus. A primeira coisa que nós temos que ter presente é que são critérios de comportamento que se tornam também disposições estáveis da afetividade e da vontade de quem as possui. Então, o que significa isso? A gente não pode se deixar guiar somente por sentimentos, porque nós já vimos o ano passado, em outro encontro, que o sentimento é simplesmente uma resposta interna do que acontece fora de mim. Então, por exemplo, se eu estou num lugar que está frio, eu sinto frio, então o meu sentimento é de frio. E nós vimos também que existem outros tipos de sentimento que são primitivos no homem, como medo, angústia e tantos outros. E eles não têm uma qualificação moral, que nós poderíamos dizer. Ninguém é mais santo ou menos santo por sentir medo. Ninguém é mais santo ou menos santo por sentir angústia. Agora, o que eu faço e como eu direciono um sentimento, isso sim pode me fazer uma pessoa melhor ou pior. E aí nós vimos isso também quando falamos do papel dos afetos e das emoções. Onde entram então as virtudes? As virtudes é essa disposição habitual para
o ordenamento para a orientação da minha vontade, ou seja, para aquilo que eu faço. A pessoa virtuosa, ela adquire também uma certa estabilidade no seu caráter, porque a virtude também nada mais é, já dizia Aristóteles, como uma disposição habitual para agir bem. E aqui diz, né, critérios de comportamento que tornam também disposições estáveis da afetividade. A virtude, portanto, ajuda a ordenar os nossos afetos, segundo o que vemos no encontro ano passado. E aí, nessa perspectiva, o que eu queria dizer para vocês? Entra em jogo alguns aspectos do nosso ser. O primeiro aspecto, que nós vamos chamar de intelectual ou normativo, explico já o que isso significa. Um aspecto afetivo, levando em consideração o que nós vimos no ano passado sobre o que como se dá o direcionamento desses nossos afetos, e um aspecto dispositivo. Então, primeiro plano, o que seria o aspecto intelectual ou normativo? Explico para vocês. O aspecto intelectual ou normativo seria o quê? Um conjunto de critérios racionais que indicam um modo justo de orientar a nossa vida. Por exemplo, existe um modo justo e correto de nos alimentar, de descansar, né, de conduzir a nossa vida biológica, de realizar o nosso trabalho, enfim. Quando você assume uma profissão, por exemplo, você recebe lá umas orientações. Olha, você tem horário para... Você deve entrar a tal horário, seu horário de almoço vai ser tal hora, seu horário de saída vai ser tal hora, o seu trabalho deve ser realizado da seguinte maneira, você tem que se identificar da seguinte forma, você atende o telefone identificando o seu nome, enfim. Esses aspectos normativos dão a orientação ou o norte de como você vai realizar bem aquela profissão. Da mesma maneira que a gente aprende, por exemplo, a nos alimentar, a viver, os nossos pais educam dessa maneira. Por exemplo, quem não se lembra da mãe dizendo, olha, quando alguém te der alguma coisa, você responde, muito obrigado. E esse aspecto se tornou para nós uma norma. E por que ele é intelectual? Porque é uma regra a ser conhecida pela nossa razão. Então, eu conheço aquela regra, aquele ordenamento, aquela norma, e assim eu oriento a minha vontade. Então, esse é o primeiro aspecto da virtude. Eu preciso saber o que ela é, né? E especialmente se tratando de vida cristã, nós vamos ver o que Cristo entende como sendo virtude. Não é simplesmente eu que vou dizer, eu acho que fazer 89 refeições ao dia é bom para saciar a minha vontade. Eu acho que ter 5 namoradas é melhor para ter a minha afetividade, a minha sexualidade mais bem desenvolvida. Bom, eu acredito que todo mundo que me fizer algum mal eu tenho que responder na hora, porque não sou flor que se cheire. Não, eu não posso me deixar levar somente pelo sentimento, nós já vimos. Então, o aspecto intelectual normativo para um cristão é o que Cristo revela a nossa inteligência para viver bem aquela virtude, ok? Esse seria o aspecto, então, intelectual ou normativo. Existe um segundo plano também que nós vamos dizer que é afetivo, né? E o que nós temos a dizer sobre esse plano afetivo? Explico para vocês. Bom, como o nome mesmo já disse, entra em jogo aí os nossos afetos, né? Então, na medida em que a afetividade de uma pessoa virtuosa, que seria isso, as suas tendências, os seus sentimentos, entram em jogo, e de modo direto ou indireto também a vontade se encontram estavelmente ordenadas de acordo com tais critérios. O que significa isso? Numa pessoa virtuosa, aqueles sentimentos, aqueles afetos vão mais ou menos ordenados, eles vão entrando em harmonia, em comunhão com o que Cristo revela para nós. Então, o segundo plano, como nós vimos ano passado, depois do sentimento, é o direcionamento do nosso afeto. Como eu ordeno aquele sentimento, ele vai se tornar então um afeto. Eu posso ter uma empatia por alguém, mas se eu não transformo essa empatia em gestos de amor, de delicadeza, de compaixão, se eu não me relaciono com aquela pessoa, jamais o meu afeto para com ela será bom. Então não basta simplesmente o sentimento. Da mesma maneira,
Eu posso ter certa antipatia por uma pessoa, eu não gosto muito do jeito daquela pessoa. Mas se eu direciono o meu afeto para tratá-la com paciência, por exemplo, entra aí em jogo a virtude da paciência, independente do meu sentimento, o meu afeto para com aquela pessoa é ordenada. E assim por diante. Bom, e um terceiro aspecto que aparece aí é o aspecto dispositivo, que tem a ver o quê? Com a nossa vontade. Então, é no conjugar do que a nossa razão conhece, nossa inteligência conhece como sendo a vontade de Deus, o como eu direciono o meu afeto e o como eu ordeno a minha vontade, que eu posso dizer que é o aspecto dispositivo, que leva em consideração, portanto, a minha disposição. Podemos ver que o aspecto dispositivo diz respeito à minha vontade. Ok? Vamos para o segundo momento. A importância das virtudes morais cristãs. Olha, a Sagrada Escritura nos fala da importância dessas virtudes morais. Aí peguei apenas uma passagem que está lá em Colossenses 3, versículos de 5 a 8, que diz: Mortificai, portanto, os vossos membros, isto é, o que em vós pertence à terra. Está dizendo, de certa forma, aí os nossos sentimentos naturais, né? Imoralidade sexual, impureza, paixão, maus desejos, especialmente a ganância, que é uma idolatria. Essas coisas é que provocam a ira de Deus sobre os filhos da incredulidade. Foi assim que vós também procedesses outrora, quando vivíeis nessas desordens. Agora, porém, aí o papel da vontade, né? Rejeitai tudo isto: ira, furor, malvadeza, ultrajes, e não saia da vossa boca nenhuma palavra indecente. Tem uma outra passagem que expressa talvez melhor ainda na carta aos Efésios, que diz assim: Em Cristo, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, íntegros diante dele. Onde? No amor. Conforme o desígnio benevolente de sua vontade, ele nos predestinou à adoção como filhos e filhas, por obra de Jesus Cristo. Está lá em Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Fica evidente, portanto, que existe um querer de Deus para o ordenamento dos nossos sentimentos primitivos, para que se tornem afetos verdadeiros, de acordo com a sua revelação. Então, existem virtudes que são simplesmente morais, como nós vamos começar por elas, como a virtude da justiça, da coragem, da fortaleza, e virtudes morais que são cristãs. Aquelas que são cristãs são aquelas que Cristo nos ensina a viver. Depois de vermos as virtudes humanas, vamos chegar também nas virtudes morais cristãs. Embora quando vermos, quando meditarmos, quando refletirmos as virtudes morais normais, nós vamos ver também sempre numa perspectiva cristã. Ok? Bom, um outro aspecto que eu queria dizer para vocês é o papel que tem a nossa fé e a nossa razão. Ficou muito claro aí que tem que haver uma certa harmonia entre o que Deus nos revela e a educação da nossa vontade. Então, entra em jogo a nossa fé e a nossa razão. A fé, aquilo que eu conheço a partir do que Deus me revelou e respondo, porque a fé é sempre uma resposta, mas a minha razão, aquilo que eu busco conhecer que Deus me revelou. Como, por exemplo, estamos fazendo agora, buscando conhecer melhor o que Deus espera de cada um de nós. E qual é o papel da fé e da razão? O que nós podemos dizer sobre isso? Primeiro, diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 12. Assim, estareis levando uma vida digna aos olhos dos que não são da comunidade e não tereis necessidade de ninguém. Ou seja, a virtude é uma coisa a dar razão ao outro também. São Pedro também vai dizer que é necessário dar a razão da nossa fé. Então, nós não podemos dar razão dessa fé se a gente não conhece o que Deus espera de cada um de nós. Então, claramente, nós estamos falando aqui do reconhecimento de Deus. O reconhecimento de Deus, podemos dizer que esclarece, ou melhor, coloca uma luz sobre a nossa vontade. E é importante também ter sempre presente que a graça é necessária. Sem a graça, nós não podemos fazer jamais a vontade de Deus. Isso significa também que a fé e a razão
elas nunca são contraditórias. Foi Deus quem deu a nossa inteligência, foi Deus quem a criou. E Deus também é um ser inteligente. Aquilo que Ele nos pede pela fé jamais violenta ou contraria a nossa razão e a nossa própria natureza, porque se assim fosse, Deus estaria negando o que Ele mesmo é. Até uma música da Celina Borges, que eu vou recomendar que vocês terminem ouvindo depois dessa meditação, que fala justamente disso. A fé e a razão como duas asas que nos elevam para o céu. Ela faz referência aí a uma encíclica escrita por São João Paulo II, A Fé e a Razão. É importante dizer isso, embora pareça óbvio, porque tem muita gente que pensa que para você ter fé você tem que violar a sua vontade, violar a sua natureza. E não é verdade. Basta a gente pensar que essa nossa natureza foi criada por Deus. Deus a criou. Deus nos fez assim. Ao mesmo tempo, Deus nos dá a sua graça. E correspondendo a essa graça com fé, nós não apenas não violentamos a nossa natureza, como nós a aperfeiçoamos e ainda a elevamos como o próprio Cristo. E temos graça de Deus para isso. Bom, um último aspecto, né, que nós podemos falar ainda, aliás, né, antes dessa passagem. A fé é o princípio supremo do conhecimento. A graça e as virtudes cristãs são os princípios vitais que fazem possível o cumprimento de tudo o que o fiel sabe. Muito importante dizer isso. Sem a graça não podemos fazer nada. A Bíblia fala, né? Sem mim nada podeis fazer. Ao mesmo tempo que quem pratica essa verdade revelada por Deus aproxima-se da luz. Isso quer dizer que aquele que vive virtuosamente começa a ver as coisas neste mundo já com mais clareza. Bom, para ir encerrando então o nosso encontro de hoje, para que ele não fique demasiadamente longo, nós podemos dizer que as virtudes são princípios também de vida cristã. Para poder conhecer a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe é agradável e o que é perfeito. O que significa isso? Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, como disse anteriormente. Ao mesmo tempo, nós podemos dizer que, visto que a virtude nos conduz à vida, e não qualquer tipo de vida, mas uma vida feliz, podemos afirmar que a virtude não é de modo algum outra coisa senão a vontade sublime de Deus, ou melhor ainda dizendo, é o próprio amor de Deus por cada um de nós. E justamente o fato de dizer que a virtude é para nós um chamado de Deus, mas é também uma correspondência à sua graça, nós podemos dizer que o próprio amor de Deus assume em nós esse protagonismo. Viver virtuosamente é viver no amor de Deus. Por isso que nós podemos falar, né, e são os próximos temas dos nossos próximos encontros, que as 4 virtudes que nós vamos tratar, que são as próximas, podemos dizer que são fontes de discernimento, fontes de aperfeiçoamento do nosso próprio caráter humano. Sempre lembrando, Jesus é perfeito Deus, mas é perfeito homem também. Todas essas virtudes nós vemos de modo perfeito em Cristo. Ele praticou todas elas. E ao mesmo tempo nos concede a graça para praticá-las. Nós vamos ver depois cada uma delas de um modo bem simples, em que consiste, quais são os atos correspondentes àquela virtude, como fazer para que essa virtude cresça em nós. E vou sugerir sempre para vocês atos concretos, propósitos concretos para que nós cresçamos nessas virtudes, como fizemos também nos outros nossos encontros de direção espiritual. Apenas recapitulando aqui, vou voltar lá para o início, o que nós falamos lá no começo. A virtude é sempre necessária para a nossa vida cristã, ela é moral porque diz respeito ao nosso modo de agir. Existem as virtudes morais que são cristãs, ou seja, a perspectiva que Cristo pede que os seus amigos, que os seus discípulos a vivam. O papel importante que entra aí da fé e da razão, sempre levando em consideração que jamais o que Deus nos pede é contrário à nossa natureza, a importância de harmonizar a fé e a razão, e depois as virtudes como um princípio de vida moral cristã, ou seja, sem viver virtuosamente, não posso dizer que sou amigo de Cristo. Ele diz, né? Quem me ama
conhece os meus mandamentos, aspecto intelectual, ao mesmo tempo que diz: quem me ama segue os meus mandamentos. Quem me ama vive o que eu ensinei. Então assim terminamos esse nosso encontro de hoje. Espero que não tenha sido difícil, tenha sido simples. Nos nossos próximos encontros vamos começar já a falar mais propriamente sobre cada uma das virtudes. E vamos começar com a virtude da prudência, que nos diz respeito à melhor forma de julgar, de decidir a nossa vida, de escolher bem de acordo com a vontade de Deus. A prudência é o modo correto e ordenado de escolher as nossas ações. Que Deus te abençoe, boa prática de virtudes, bom estudo, e vamos levar sempre em consideração que essa formação é para você que faz parte da missão. Deus te abençoe.